1 Coríntios 1:1, bem pequenininho o versículo. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é o apóstolo Paulo falando. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. A instrução bíblica é: sejam imitadores de Cristo. Por quê? Porque imitando Cristo nós vamos nos assemelhando a Ele. Eu venho da educação. Eu comecei a dar aula com 18 anos e fui parar quando eu aposentei. Aliás, eu entrei na escola com 6 anos e nunca mais saí, até que eu me aposentasse. Por quê? Porque primeiro eu fui aluno, depois com 18 anos já comecei a dar aula, fiquei a minha vida toda dentro de uma escola. E como professor, as ferramentas que a gente tinha na época eram muito antiquadas. Você fazia um planejamento anual, dividido em bimestres, e depois, para aferir a qualidade do ensino, não só a qualidade do professor, como a qualidade do aluno, uma vez aplicada todo aquele conteúdo com a estratégia que o professor quisesse, aí ele fazia avaliação oral, escrita, por acompanhamento, e ele se autoavaliava e avaliava também a classe como um todo. O que aprendeu? O que aprenderam, né, o coletivo? Muito bem. Pesquisando pela internet, a gente percebe que muita coisa mudou, muita coisa mudou. Século XXI, século da tecnologia. Antigamente a gente fazia tudo aquilo para averiguar o aproveitamento. Agora não, agora a ciência estuda o cérebro humano. Melhorou para todos, melhorou para os médicos, para os psicólogos, para os psiquiatras, para os professores, porque estuda-se o cérebro humano. E passando pela internet eu vi uma pesquisa. A pesquisa falava da observação e pesquisa sobre imitação. Colocaram uma pessoa para fazer alguma coisa, falar alguma coisa, e outra para imitar. E com aqueles eletrodos todos começaram a pesquisar o cérebro das pessoas. A primeira coisa que perceberam é que a área do cérebro que um fazia, à medida que ele ia falando, fazendo ações, a área do cérebro que ele usava era a mesma área do cérebro de quem imitava. Ou seja, o imitador usava as mesmas células cerebrais daquele que ele estava imitando. É interessante isso. E à medida que foram progredindo nisso, foram percebendo que o imitador começava a pensar como imitando. Ele passou a falar como o imitando. E ele foi se assenhoreando de tudo aquilo que o outro fazia. Agora, se a gente parar para pensar, olha, por exemplo, os covers da vida. Olha como é que certos músicos conseguem imitar até o timbre de voz de outro músico. Os cacuetes, as formas de agir, de pensar, ele vai imitando, vai assimilando. Por outro lado, olha os cosplays da vida também. Eu gosto de ver cosplay. As pessoas se vestem de super-heróis e vai se assimilando aquilo. Por outro lado, na escola, antes de eu aposentar, eu via crianças da periferia da cidade imitando bandido. Eles faziam aquele cigarrinho de papel assim, fumavam, usavam arma de brinquedo.
imitava os bandidos. Tinha um que ele era fissurado, ele vinha falar comigo: tio, eu vi lá meu primo lá no tráfico, ele estava com uma bola de dinheiro assim que parecia papel. Eu falava: ei, você tá de olho do que ele estava fazendo, né? Ele dizia: é lógico, tio, é um monte de dinheiro. Aí eu explicava para ele que bandido não fica velho, normalmente morre cedo, né? Falei: você já viu bandido assim, com cabelo branco, que nem eu? Você não acha. Por quê? Porque se não morrer na mão do bandido, morre na mão da polícia. Então esse caminho não é bom. Mas o que se percebe? Que a imitação vai fazendo com que a pessoa tome posse dos pensamentos, das palavras, das ações, do caráter, das atitudes daquele que está se imitando. Agora imagina quando você começa a imitar Cristo. Quando você começa a imitar Cristo, você se assenhoreia do caráter de Cristo. E o caráter de Cristo passa a agir dentro de você. Você se torna um pedaço dele. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você vai assimilando os pensamentos de Cristo, as palavras de Cristo, as ações de Cristo. Você vai tomando conta do caráter de Cristo, das escolhas de Cristo. Você passa a ser a mão de Cristo na terra, a voz de Cristo no púlpito. Por quê? Porque Cristo vive dentro de você. E vai mudando, vai transformando e vai te usando. Então, vamos imitar Cristo e vamos deixar que Ele use a nossa vida para a glória do nome dEle. Estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Era isso que o apóstolo Paulo falava. É disso que nós estamos falando. Comece a imitar Cristo, deixa Ele tomar posse da sua vida e te usar para a glória e honra do nome do Senhor, Criador do céu e da terra.